Então, meu nome é Paulo, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em computação da UEG e nós estamos agora no período de estágio e dentro desse estágio uma das atividades consiste em a gente verificar como é que são as percepções dos professores e como é que está funcionando, né, e dos professores e dos alunos, né, obviamente, e como é que está funcionando esse período de pandemia, né? Então, estamos aqui com a professora Ângela, né? Gostaria que você se apresentasse, professora, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando com você aqui, né? Para a gente estar passando um pouco de experiência aqui, tá? Meu nome é Ângela Maria, né? Eu sou formada em licenciatura em matemática plena pela UEG, né? Fiz na cidade de Goiás, habilitada em física. Já tenho 12 anos de profissão já e trabalho hoje no colégio da Polícia Militar, Fábio Pelágio de Goianira. Ah, muito bem. Então, é um prazer ter você aqui, professora. E assim, então, com a sua apresentação, você já conseguiu responder algumas das minhas perguntas que eu tenho, né? Que seria o quê? Qual a sua formação, né? Em que área, né? Então, você é licenciado em matemática e, enfim, e quantos anos você exerce a função de professor em escola pública, professora? 12 anos. 12 anos. Ó, então, um bom tempo, né? Desde quando eu terminei a faculdade, já entrei no estado na escola pública já. Certo. Atualmente é ensino médio, né? No Colégio Militar? Médio e fundamental. Ah, muito bem. Professora, você tem facilidade em preparar aula utilizando esses aparatos tecnológicos? Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? O maior problema meu era justamente alcançar os alunos, né? Nossa, na verdade, o meu problema é eles, ter esse acesso. Mas eu sempre gostei, eu sempre tive facilidade em aprender, facilidade em buscar. Eu já usava muito o YouTube com as minhas paródias que eu gravava dentro da sala de aula. Ótimo. Aí eu já usava o YouTube para os meus alunos, né? No normal que a gente tinha, para eles usarem como pesquisa já. Entendi. Então, nesse sentido, como é que é o preparo das aulas durante o período de pandemia? Então, para você, provavelmente não foi muito difícil, né? Não, assim, o difícil foi eu achar a forma certa, né? A gente Entendi. começou com o Zoom, depois a gente mudou, a gente voltou, mudando, ficamos com o Meet. E Certo. assim, é igual eu tô falando, preparar, eu pego o conteúdo, eu uso sempre os slides, através dos slides eu vou explicando para os alunos, usando a caneta e escrevendo lá, explicando para eles. E eu sempre gravo, porque sempre tem aquele aluno que não assiste a aula por algum problema ou outro, preguiça ou por falta Entendi. de estar trabalhando, aí eu sempre coloco no YouTube, né, para eles Uhum. acessarem. Certo. Então, como é que foi para você a substituição das aulas presenciais por aulas remotas? No quesito de preparação, eu não senti tanto, não. Certo. Mas no quesito de ensinar, assim mesmo, achei muito difícil. Na verdade, eu ainda acho, né? Porque presencial não se compara, É né? verdade. A gente consegue atingir mais o aluno. Mas, diante da situação, né? Foi bem tranquilo, a adaptação está sendo tranquila pela situação que a gente está vivendo, né? Mas pelo Entendi. cuidado que a gente está tendo. Mas é muito difícil, porque o aluno, ainda mais na minha área matemática, o aluno ele tem a Imagino. necessidade de ter alguém perto. E muitas das vezes, online, ele não consegue aprender ou não consegue aquele desenvolvimento necessário. Verdade. O online o aluno tem que ter bastante autonomia, né? Tem, Tem que ter mais autonomia, tem que. E ainda mais matemática, né? exato. Professora, no caso, em sua residência, você tem assim, um local adequado para preparação das aulas e para executar as aulas online? Ou como é? Eu uso a área da minha casa.
né? Porque assim, eu moro eu e minha mãe hoje, mas a minha casa é sempre muito movimentada. Mas eu uso a área da minha casa. Às vezes, quando eu tenho muitas aulas online, eu fico, às vezes, até no meu quarto mesmo, né? E faço lá, lá no meu quarto. Então, é a área, meu quarto. São as dependências da casa mesmo, né? Eu não tenho um lugar específico só determinado para isso, não. Entendi. Você consegue enumerar assim, quais as dificuldades que houve ou o que foi favorável nesse período de aulas remotas, nessa transição do ensino presencial para o remoto, esse meio que ensino híbrido, né? Se você tem algum. Favorável, nem tudo é tão ruim que não possa aprender alguma coisa, né? Nem tudo é tão bom que não tem um lado ruim. O lado bom de tudo foi a questão do aprimoramento, né? Eu falo assim, olha, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu descobri muita coisa que eu não sabia, né? E Verdade. que eu posso levar isso para a minha sala de aula. E eu vejo os meus colegas, tinha colegas meus no início da pandemia que eles mal sabiam mexer no computador. Hoje eles já gravam vídeo para o YouTube Olha aí. para auxiliar os alunos, né? Então, assim, essa busca do conhecimento foi necessária, obrigatoriamente, né? A gente nos obrigou a buscar outros conhecimentos, outra forma de dar aula, a gente teve que aprender a dar aula de jeito de novo. Mas para muita gente que não gostava de tecnologia, eles perceberam a necessidade da tecnologia e estão gostando. Certo. Estão gostando. Bom, então, pelo visto, a experiência foi mais ou menos, foi válida, né? Eu queria, então, assim, após um ano de pandemia, né? Eu queria que você contasse, assim, para mim, quais foram as principais mudanças que você percebeu ao longo de um ano de aulas, com relação aos recursos, né? A sua visão quanto às plataformas digitais, né? Você até colocou aí que você usou uma, depois tentou usar outra e aí foi modificando, né? E também sobre a organização, né? Porque pelo fato de estar trabalhando de casa, então existe aquela conciliação entre as relações profissionais e as relações, as atividades de casa, as atividades pessoais, né? E o retorno das aulas presenciais. O que você teria a dizer assim sobre basicamente essas questões que a gente está colocando após um ano de pandemia? Então, após um ano, né, eu percebi que a necessidade de estar sempre estudando, né, a gente tem que estar sempre aperfeiçoando os nossos conhecimentos, isso é muito necessário. E os meus colegas também têm visto muito isso. A gente buscar o conhecimento. Para mim, foi muito mais difícil aprender a ficar dentro da minha casa do que fora dela. Porque desde muito nova eu saía para trabalhar. Então, o começo, eu tive que, na verdade, aprender a rotina da minha casa, que eu não sabia como que era. Porque eu saía de manhã e chegava à tarde. E juntar essa rotina e adaptar. Então, eu tive que adequar a minha mãe, o meu irmão, os meus cachorros, e naquele momento eu estava trabalhando. Naquele momento eu não estava brincando, né? Eu não estava ali só mexendo no computador. E quando eu estava com fone de ouvido, eu precisava de silêncio, eu precisava de controle. E aí eu adequei até a família quanto a isso. A vontade de voltar ao presencial, igual eu sou professora do terceiro ano do ensino médio, é justamente pela necessidade de ajudar esses alunos a enfrentar um Enem de melhor forma. Por quê? Igual como eu falei, eu tenho uma sala de 40 alunos, um exemplo. 5 assistem a aula, 10 assistem a aula, 15 assistem a aula. E os outros? Alguns estão dormindo, outros estão trabalhando, porque muitos alunos arrumaram emprego nessa pandemia. Sim. E aí, o voltar, eles vão ser obrigados a ir para a escola. E nesse obrigado a ir para a escola, vai se facilitar o aprendizado dele. Aí, hoje mesmo, eu até comentei. Há um ano, 2 anos atrás, não me lembro, surgiu a hipótese de que o ensino médio ele seria só remoto.
diante da pandemia, verificou que isso é impossível. Isso é impossível. Né? Para formar grandes cidadãos é impossível. Então, assim, o lado bom é que a gente, é necessário ter que estudar, é necessário aperfeiçoar. A tecnologia, ela não é só contra a gente, ela tem que ser a nosso favor, e tem sido a nosso favor, né? E a família teve que adequar, a nossa família teve que juntar, porque eu sou uma família de muitos professores, então, assim, todo mundo teve que saber o horário. Esse horário eu não posso fazer esse barulho, esse horário eu tenho que... Não posso, até a rotina de lavar roupa não é essa, tem que ser no horário que a Ângela não está trabalhando. Então, foi assim, né? E eu aprender a conviver dentro da minha casa, que era uma coisa que eu já não sabia. Meu horário era de manhã e à noite. Entendi. Eu não sabia o que acontecia no decorrer do dia aqui em casa. São muitas transformações, né? Por exemplo, no nosso caso mesmo, a gente estuda um curso que é à distância, desde o princípio. Então, é um EAD, não é um ensino remoto, né? O curso de licenciatura em computação da UEG, ele é ofertado pelo CEAR. E ele é composto de 80% de aulas à distância e 20% presenciais. Então, o que aconteceu do ano passado para cá é que passou a ser tudo 100% online. Então, para quem está fazendo, para quem já tem, no caso, para quem já tem, ou já tem, está fazendo uma segunda formação, como é o meu caso, ou para quem já está fazendo um curso superior e que já entendeu desde o princípio que a metodologia é à distância, é diferente, né? Então, a gente percebia que antes havia, assim, um certo preconceito com o ensino à distância, porque é diferente do curso presencial, por vários fatores. Mas, na verdade, desde o princípio, a gente percebeu que é muito mais difícil do que um curso presencial. 100% presencial. Né? Agora pensa para os adolescentes. Para os adolescentes, né? Que são mais difíceis para estudar. Verdade. E ainda por cima online. Tanto que está difícil. É verdade, né? O fundamental também, né? Os pequenininhos. Então, a gente está caminhando aqui para a finalização dessa entrevista e eu gostaria de saber de você qual recado que você daria, então, para alguma autoridade de educação a respeito de aulas remotas, a respeito de retorno de aulas presenciais, enfim, um resumo da pandemia de educação, de vacinas, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você desse o recado aí. Eu acho que não temos condições de voltar presencial antes de vacinar, né? Mesmo porque a gente tem visto vários professores, até professores de escolas particulares, que teve aquele momento que voltou, parou de novo, e que veio a óbito por causa disso. Sem a vacina, é impossível da gente voltar. Não tem como voltar, né? Porque são realidades diferentes. Então, a gente tem que estar totalmente imunizado com as 2 doses para podermos voltar presencialmente. É necessário voltar, é importante voltar, mas sem a vacina não tem como. Fica inviável. Eu passei por essa doença, eu mesmo, familiares passou, e a gente sabe o tanto que é difícil, doloroso e psicológico da gente passar. Imagino, realmente é muito Na difícil. questão eu acho que os governantes, os prefeitos e tal, faltou um pouco de iniciativa e de incentivo, até financeiro mesmo, para nós professores, na questão de adaptar as aulas remotas, porque a gente teve que fazer o quê? A gente teve que comprar computador, usado comprar celular próprio, novo. né? Eu tive que comprar um celular novo, porque o meu queimou. Então, um celular que era R$1.000 há um ano atrás, hoje ele está 2. Um notebook que era 2.500 está 5. Tudo cresceu, tudo aumentou. Então, esse incentivo deveria ter acontecido. Mas agora a gente já está na reta final, né? Eu tenho certeza que
como diz as notícias, a gente vai começar a ser imunizado agora no início de maio. Eu creio que vai acontecer. Então, a única solução é a vacina. Uhum. Só tem essa solução. Eu também estou esperando por isso. Que eles esforcem para que todos sejam imunizados, mas que eles esforcem muito para que a nossa classe seja imunizada, para a gente voltar logo e melhorar até a qualidade do ensino dos filhos deles. Verdade. E valorizar, né, o professor, né, que a gente não percebe tanto isso. Bom, é porque, assim, tem muita gente, igual o deputado que falou, que a gente não quer trabalhar, né? Uhum. Mas tem muita gente, a minha mãe hoje mesmo, ela falou assim para minha irmã, eu tô com dó da Ângela, a Ângela fica o dia todo sentada nessa mesa de frente ao computador. Os meus alunos estão fazendo prova, eu estou corrigindo prova, e é o dia todo. Então, o que eu gastava no papel para fazer umas 3 horas, eu estou gastando o dia inteiro, porque é muito mais difícil corrigir essas questões online do que fazer no papel, tudo presencial como tá. Na verdade é bem mais complexo, né? Isso. Então, assim, para finalizar aqui, né, o que você acha em relação à educação no país, no estado, no município, quando a pandemia estiver numa fase controlada? O que você pensa que vai ser? Como que nós vamos vivenciar a educação a partir daí? Vai ser uma luta. Vai ser uma luta muito grande. Porque, como eu falei, nós não atingimos nem 70% dos nossos alunos. Eu falo que nem 50%. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que começar do zero, nos adaptar novamente. Os nossos alunos vão ter que adaptar de novo. Vai ser muito difícil. Né? Eu imagino que vai ser um pouco complicado nessa nova adaptação, né? Porque ele já tinha uma rotina, e aí tirou essa rotina deles, e agora vai colocar a rotina de novo. Vai ser mais difícil porque todos nós, tanto nós quanto eles, vai ficar um pouco a risco, né? Com medo ainda, Sim. porque no novo retorno ainda vai estar essa pandemia, ainda não vai ter imunizado a população 100%, e ainda vai ter um pouco de ausência. E nós vamos ter que batalhar muito para a gente fazer o quê? Tudo aquilo, vamos supor, a gente volta em agosto. Tudo que foi trabalhado no primeiro semestre, a gente vai ter que juntar para jogar lá no segundo semestre, para esse menino ter mais conhecimento. Então vai ser uma batalha novamente, mas vai ser uma batalha melhor do que essa que a gente está vivendo. Os desafios continuam, né? E a gente tem muita coisa para frente. A educação vai ser sempre um desafio. Com certeza. A educação, eu tenho 12 anos, entrei na educação sonhadora. Quando eu fui ver, não era nada daquilo. E cada dia mais não tem melhorado. Né? Tem estagnado as dificuldades, as deficiências financeiras e tudo mais, e a gente vai continuar sendo assim. O Brasil precisa melhorar culturalmente, né? É verdade. O que mais complica é que os anos passam e ao invés de haver incentivo da parte do poder público com relação a financiamento e tudo mais, acaba acontecendo o inverso, né? A mesma coisa aconteceu com a saúde. Seguinte, será que ele quer formar pessoas pensantes ou apenas aqueles que concordam com tudo? Porque se eu tiver alguém para discutir comigo, alguém que discute mais do que eu, sabe mais, não acredite em tudo que eu falo, eu posso perder o meu espaço. Então, talvez seja esse o problema. Pode ser que seja, né? Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso, né? Professora, então, assim, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer bastante pela oportunidade de estar conversando com você, essa troca de experiência, ver como é que é o dia a dia do professor em sala de aula remota agora, né? Com todas essas dificuldades, enfim, isso aí engrandeceu bastante aqui o nosso trabalho e com certeza vai ser muito útil aqui no meu estágio, tá? Então, só tenho a agradecer a oportunidade e fica em aberto aqui caso você queira comentar algo mais. E aí a gente já poderia finalizar em seguida. Eu é que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado bastante.
Não, com certeza, ajudou demais, tá? Olá, meu nome é Paulo Rezende, sou aluno do curso de licenciatura em computação da UEG e estou aqui para poder fazer uma entrevista com um aluno do ensino médio para efeito de uma atividade do curso da disciplina de estágio 4. Nessa disciplina, a gente está fazendo um laboratório com alunos e professores do ensino médio para verificar como está acontecendo a realização das aulas remotas. Então, estou aqui com uma aluna, a aluna Vera, do ensino médio, e eu gostaria de verificar com você algumas questões. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Então tá bom. Vera, qual a sua idade? 18 anos. 18 anos, certo. Qual é a série do ensino médio que você está cursando? No terceiro ano do ensino médio. Ah, o terceirão, então. Isso. Está próximo de começar no Enem e a faculdade, não é isso? Certo. Isso. Tá certo. Me diz uma coisa, quais os equipamentos tecnológicos que você possui para utilizar com aulas remotas? Computador, com telefone? Por enquanto só o telefone mesmo. Ah, tá. E computador, notebook, essas coisas você não tem? Não, só o telefone. Certo. Mais acessível só o telefone. Entendi. Ok. Me diz uma coisa, o que você achou da substituição das aulas presenciais para aulas remotas? Assim, isso aí foi algo favorável, foi desfavorável? O que você me diz aí? Eu acho que ficou bem mais difícil, né, de acompanhar as aulas, de aprender, fica bem mais complicado da forma remota. Entendi. Então, você acredita que isso tem prejudicado o ensino? Acredito que sim. Certo. Então, nesse sentido, a próxima pergunta aqui seria assim, como é que tem sido, né, assistir essas aulas remotas durante a pandemia, principalmente com aparelho de telefone? Como é que é isso? Tem sido bem difícil, tem sido realmente um desafio, né? Tentar entender, às vezes a internet fica ruim, tem essas coisas. Você usa a internet em casa ou é 3G? Como é que é? Às vezes é 3G, às vezes é de casa, 3G, mas falha 3G. muito, aí acaba usando 3G também. Entendi. E da parte do professor, você acha que os professores se adaptaram para esse tipo de aulas remotas? Eles estão bem adaptados com isso? Tem alguns professores que sim, que conseguiram se adaptar, outros já tiveram mais dificuldade, mas agora que já tem um tempo, acho que eles já estão mais adaptados. Entendi. Qual que é a plataforma que vocês utilizam para assistir às aulas? Google Meet, Zoom? O Google Meet, que é mais acessível. Certo. E na sua residência, você tem um local apropriado assim para você assistir às aulas, para você resolver, fazer as questões e para interagir com a turma e tal? Você tem um local específico ou não? Tem, mais ou menos. Tem a área da sala, assim, de mesa, de jantar, que aí quando não tem muita gente em casa, a gente fica mais nessa área. Entendi. Bom, depois desse um ano de ensino remoto aí, qual o recado que você daria assim para uma autoridade de educação a respeito de aulas remotas, né? Você como aluna da rede pública, o que você daria de recado e qual a sua percepção sobre o ensino e aprendizagem nesse período? Acho que eu diria para eles que ajudassem mais os professores, os alunos também, que muitos alunos não têm condições nem de acessar nem pelo telefone,
Então, eu acho que daria um auxílio melhor para os alunos. Entendi. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final dessa entrevista e eu vou deixar esse espaço aqui para você acrescentar alguma coisa, caso queira. Você teria algo a acrescentar? O que você pensa? O que você considera como positivo e como você imagina que vai ser após o controle, após o controle da pandemia e a eventual volta às aulas? Você imagina? Acho que após o controle da pandemia deveria voltar gradativamente, né, aos poucos, a questão presencial, lógico, com muitos cuidados, porque acredito que os alunos aprendam melhor quando é presencial mesmo. Então, é isso. Entendi, mas você entende então que ainda não é o momento de voltar às aulas presenciais? E acredito que não, porque ainda está muito difícil de conter a pandemia, então acho que tem que esperar mais um pouco. Entendi. Bom, então, Vera, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando contigo, de poder estar sentindo como é que tá sendo esse período, né? E acredito que vai ajudar bastante aqui na minha atividade do estágio e até para poder compreender melhor como é que está a situação por parte dos alunos, uma vez que eu já conversei com professores também e a gente vê a dificuldade tanto do aluno quanto do professor, tá? Então, quero te agradecer, muito obrigado pela participação, foi muito útil, tá bom? Tá ok. Obrigado, até logo.